Bom dia! Ó o Dredd aí, já tá por aí, hein, Dredd? Show, hein? Bom dia, pessoal. Vamos entrando aí, já vamos apertando o coraçãozinho. Vamos entrando, apertando o coraçãozinho aqui pro Instagram já notificar as pessoas que essa live já começou. Vamos lá. 4h59 da manhã, agora já deve ter virado para 5 horas da manhã, né? Isso já virou 5 da manhã. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje o tema dessa live vai ser exercícios físicos, mentais e espirituais. Nossa, hein? É pesado, são todas as camadas aí, hein? Todas as camadas para dentro. Enquanto você se preocupa em criar camadas para fora, hoje nós vamos falar de como você cuidar das camadas internas, físico, mental e espiritual. Vai ser pancada essa live, vai ser pancada. E hoje aqui eu trouxe um convidado especial, educador físico, empreendedor, que vai aqui falar sobre esses três assuntos e domina demais, esse cara domina demais esse assunto e vai nos ajudar a entender essas três camadas, físico, mental e espiritual. Enquanto isso aí o pessoal tá entrando aqui no Instagram, vamos entrando, aperta aqui o coraçãozinho, aperta também aqui ó, o aviãozinho, vou apertar daqui também o aviãozinho e você aperta daí, hein? Vamos lá. Vamos caminhar para esse aqui também. Esse aqui. Deixa eu ver quem mais. Esse aqui também precisa ouvir isso. Esse também precisa. Esse também. Esse aqui. Essa galerinha tudo tem que assistir aqui, ó. Precisa tudo assistir essa live aqui. Pronto. Encaminhei com um monte de gente aqui. Tá certo, galera? Então lembrando o tema. Deixa eu até escrever aqui o tema para fixar. Tema. Opa, a Manu entrou aí. Karina também tá aqui, tá aqui com a gente já, né? Então, o Rodrigo Cardoso também tá por aqui. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live. Já sabe, uma regra dessa live. Enquanto você estiver aqui, tem que ficar, ó, apertando o coraçãozinho aqui. E também aqui compartilhar essa mensagem com mais 3 pessoas, pelo menos. Para que as pessoas vão entrando aqui nessa live. Fechou? Então vamos começar esse tema. Deixa eu colocar aqui o meu brother aqui, o Dredd Coach, que vai falar sobre esse assunto fantástico com a gente. Bom dia! E aí, Dredd? Bom Beleza, meu dia, caro? tudo bem? Como vai, Maurício? Ah, tudo ótimo, graças a Deus, tudo na santa paz, cuidando da pessoa mais importante da minha vida sempre, eu mesmo. Depois Muito bom, transbordando para as pessoas ao meu redor. muito bom, E aí, muito bom. Dredd? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Certo. Dredd, antes de tudo, quero agradecer por você ter aceitado esse convite de vir aqui dividir a live comigo neste horário. É um horário que muito desafiador para muitas pessoas, bem para mim, assim, né? Eu acho que para você também, que é um cara que cuida do corpo, que cuida da mente, que cuida do espírito, sabe a importância de sempre se priorizar, de sempre acordar cedo e já começar a cuidar, começar a viver nosso dia, né? Dredd, muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Legal, que isso, é um prazer. Acordar às 5, entre 4h30 e 5 horas, é algo que eu já faço há pelo menos 12 anos.
Que ótimo. Porque no começo foi pela necessidade, porque eu sempre trabalhei muito cedo, né? E aí depois, agora é para conseguir justamente me colocar como prioridade e fazer todas as minhas rotinas e para conseguir ter uma performance maior no dia. E foi tranquilo. A gente só não está acostumado a aparecer às 5 da manhã. Então a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, dar um talento aí para não assustar a galera. Tranquilo, pessoal, até algo que eu falo com o pessoal aqui, falo, meu, às 4 da manhã, às 5 da manhã, a gente não procura beleza nessa hora. A gente procura, a beleza tá na atitude de acordar às 4, às 5 da manhã e se mexer, e cuidar de você mesmo. Essa é a beleza. Agora, a beleza física, vixe, olho inchado, cabelo bagunçado, não tem como ficar bonito nesse horário, não. Mas show, show. Bom, Fred, hoje aqui nós vamos falar de um assunto que foi sugerido por ele mesmo. Até eu estou curioso para saber dessas camadas físico, mental, espiritual. Estou muito curioso mesmo. Tenho certeza que vou aprender muito nessa live. Mas antes de entrar nesse assunto, Dredd, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Legal. Eu sou o Dredd, sou marido da Paula, sou o pai do Joaquim e pai do Léo que está na barriga aí, que nós estamos esperando ele. Eu, Sou profissional de educação física, especialista em biomecânica e nutrição esportiva. Também sou especialista em neurociência do comportamento humano. Sou empreendedor, tenho pelo menos 5 anos. Sou um dos representantes da CrossFit americana aqui no Brasil. Fui eleito o terceiro melhor coach do Brasil em 2018. show. E, cara, o que eu faço é treinar pessoas e ajudar na transformação e na mudança de estilo de vida. É basicamente isso. Tá, eu sou Perfeito, proprietário da perfeito. Born CrossFit, que é uma academia de CrossFit aqui em São Paulo, que fica perto do Parque Ibirapuera. E é isso aí. Meu, e assim, só abrindo um parênteses, hein, aquele dia lá no, como que é lá no Welcome Tomorrow, né? Uhum. Cara, ó, pessoal, só para abrir uma aspa, eu lá assistindo uma palestra lá no evento, do nada eu olho pro lado e vejo esse cara lá com a família dele. Meu, que surpresa boa, que surpresa boa mesmo foi Foi encontrar legal você mesmo. lá, cara. Foi show de bola. Bom, então fala sobre esse assunto aí. Vamos começar assim, quais são os problemas, ou o que que é essa exercício físico, mental e espiritual? Por que a gente precisa cuidar dessas três partes assim, não só o físico? Legal. Eu gosto de começar explicando isso, a gente entendendo o significado de uma palavra que ela é pequenininha, mas ela é muito poderosa. Tem uma palavra que chama indivíduo. Quando a gente vai falar com outra pessoa, às vezes a gente usa muito pouco isso, que não é um termo tão comum, mas o que que significa a palavra indivíduo? O in na frente significa não, e o divíduo significa dividir. Ou seja, essa palavra ela quer explicar que nós somos indivisíveis, ou seja, aonde você vai, você se leva por inteiro. Então, se você está na academia e você vai treinar, você está levando o seu físico, o seu intelectual, o seu espiritual. Se você está no seu trabalho, você está levando tudo. Se você está com a sua família, você está levando tudo. A gente tem uma mania de querer compartimentar as coisas e não correlacionar as coisas que você vive, que você faz na academia para a sua vida, com a sua família para o seu trabalho, e do seu trabalho com os outros pontos. Então, primeiro a gente entender que nós somos indivisíveis. Isso quer dizer que se você tem um problema no lugar, você vai arrastar ele para os outros. Só que também, se você aprende alguma coisa em um lugar, você também vai arrastar para os outros. Show. Um exemplo simples disso é a autoestima. Você é um cara que se superou bastante, que emagreceu muito. Cara, você melhora a autoestima na academia, ela não fica dentro da academia quando você tomar banho e troca de roupa. Ela vai para todos os pontos da sua vida, entendeu? Então, primeiro a gente entender o que essa palavra significa. Que nós não somos divisíveis. Nós somos
é o que nós somos em todos os lugares e todas as interações. Eu estou fazendo uma formação em logoterapia, eu já tinha te falado isso na última conversa que a gente teve. E logoterapia é uma das vertentes da psicologia que foi criada por um médico chamado Viktor Frankl. Ele viveu o Holocausto, entre outras coisas. Conheço, E sim. o que acontece? Ele escreveu um livro que é muito legal, que eu até indico, que é Em Busca de Sentido. É um livro pequenininho e é bem legal, onde ele conta um pouco da história. E ele fala, ele defende que o ser humano ele precisa atingir 2 pontos para ele ser feliz, de fato, que é ser feliz. Um dos pontos é ele encontrar o sentido da vida e o sentido de fazer as coisas, que cada um tem o seu sentido. E o outro ponto é a transcendência, ou seja, você fazer as coisas não com você no centro, mas por outras pessoas, o servir. Então, o servir e o sentido é o que faz uma pessoa se sentir plena e se sentir realizada na vida dela, que é o que a gente chama também de felicidade. Ele até fala que é, a vida do ser humano é como se fosse um bumerangue. O bumerangue é um instrumento de caça. Quando você joga ele, se você acertar, ele não volta. Então, quando você faz alguma coisa, você não faz para ter um retorno para você. Se está tendo um retorno para você, é porque você errou o alvo. Toda vez que o bumerangue volta, é porque você errou o alvo, entende? Eu... Então, Verdade? é basicamente isso. Dentro disso, ele fala que o ser humano ele tem 3 camadas. Então, ele tem a camada física, que é relacionado à saúde, doença e tudo mais. Ele tem a camada psicológica, que está responsável pelas crenças, pelos questionamentos, pelos pensamentos. E ele tem a camada espiritual, que não é religiosa. Pode ser, mas não é a religiosa. A Sim, camada sim. espiritual é a maneira com que você enxerga o mundo. É isso. E aí ele fala que na nossa busca por sentido e na nossa busca pela transcendência, quanto mais a gente se aprofunda nessas camadas, mais a gente consegue realizar e ser feliz. E a maioria das pessoas, elas estão na primeira camada de desenvolvimento ainda. Elas não começaram essa busca do desenvolvimento. Aí eu quis falar sobre atividade física, porque a gente consegue, é mais fácil da gente entender essas camadas através da atividade física. Porque você deve conhecer uma pessoa, você pergunta, você começou a treinar? Comecei. Por que você está treinando? Ah, eu quero emagrecer, quero ficar com o abdômen trincado, enfim. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que essa é a ponta do iceberg perto do que a atividade física pode oferecer para um ser humano. Com E certeza. ela ainda não entendeu, não conseguiu se aprofundar nesse desenvolvimento. E a gente só consegue enxergar o mundo através dos nossos olhos e através de como, do quanto a gente é desenvolvido para dentro ou não. Então, uma pessoa que ela está na camada física, saúde ou doença, ela só vai enxergar o mundo assim, Entendi. entende? Nossa, tô A fazendo partir do sim. momento que ela começa a subir nessas camadas, aí ela chega na psicológica, aí ela já começa a perceber que às vezes a atividade física é uma válvula de escape para ela aliviar o estresse. Ela já começa a dar um significado para o desenvolvimento psicológico dela, da atividade física. E aí ela começa a enxergar Entendi, assim. faz muito sentido. E aí, quando ela aprofunda mais ainda, que são poucas as pessoas que chegam nesse nível, e porque você precisa de muita consciência e muito trabalho. Você chega na terceira camada, que é a espiritual é você entender que a atividade física ela pode moldar a maneira com que você vê. Então, se você é uma pessoa que é uma pessoa medrosa, a atividade física pode te tornar corajoso para você ser uma pessoa corajosa e enxergar o mundo desse jeito. Acho que deu uma congelada em você aí, beleza? Voltou?
Com certeza. Eu concordo plenamente com o que você falou. É assim, é legal que quando você traz uma estrutura diferente de coisas que nós já fazemos, a gente começa assim a falar, caramba, que legal isso aí. Porque muita Uhum. gente enxerga a atividade física como algo extremo, só ali, fechado assim, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar dos meus músculos, né? Vou cuidar da parte física, mas não entende que no momento que você está cuidando do seu corpo, no momento que você está praticando o exercício físico, independente de qual seja esse exercício físico, desde uma caminhada a de CrossFit mega pesado, você não está cuidando só do seu corpo. Aquilo está liberando hormônios dentro de você que está entrando em outras camadas, que nem você falou mesmo assim, camada mental, psicológica. Eu falo por mim mesmo, quando eu pesava lá 100 quilos para cá, que agora peso, cheguei a 70, agora estou com 74 mais ou menos, essas camadas teve que ser quebrada, teve que ser aprofundada, porque quando você fica, eu lido muito com isso com os meus clientes, Dredd, que assim, quando a pessoa fica só na camada física, parece que a motivação é muito fraca. Qualquer coisa que acontece ali, a pessoa desiste. Mas no momento que você começa a entrar nessas camadas, na psicológica e principalmente na espiritual, que é você começar a entender o seu porquê, como o Viktor Frankl falou, né? Qual é o seu porquê? Exemplo, meu porquê é ter longevidade, meu porquê é ser exemplo dos meus filhos, o meu porquê é conseguir chegar aos meus 100 anos sem dar trabalho para ninguém. Meu porquê é fazer essa máquina aqui funcionar bem para executar tudo que a minha mente pensa. Então, você começa a ir muito além do que ter barriga trincada, ter abdômen trincado, de ter um bíceps grande, essas coisas assim. Claro que é bom ter barriga trincada, ter um bíceps legal, com certeza. Mas quando você tem uma máquina boa, com um bom objetivo para você utilizar essa máquina, aí parece que encaixa as coisas, né? Gostei. É, Eu estou indo na mesma linha, tô indo na mesma linha que você está explicando, estou sim, conseguindo entender o que eu estou falando, sim, Dredd? sim, sim. Então, Na beleza. verdade, você tocou num ponto importante. Não é desmerecer quem os objetivos estéticos, não é isso? É legal, é legal. Só que é você comprar uma Ferrari para deixar ela na garagem, entendeu? Eu pensei na mesma coisa. É É isso você aí. comprar uma Ferrari para deixar ela na garagem. É você usar muito pouco do potencial do que o movimento tem. E eu vou além, sabe? Se a gente analisar, fazendo uma associação até com um dos problemas que a logoterapia ela busca resolver, que é o vazio existencial. O que é o vazio existencial? É quando a pessoa perde a razão e o motivo de estar vivo. Quando ela perde a conexão com esse motivo maior que todos nós temos de estar vivo. E se você analisar, um dos possíveis motivos é que toda a nossa construção social ela é montada em cima da revolução industrial, que é treinar pessoas para fazer movimentos repetitivos, padronizados, que é só copiar e colar, certo? E aí, a primeira Uhum. estrutura que eles criaram para treinar pessoas para trabalhar em indústrias foi a escola. A escola, pelo menos dos primórdios, era um lugar de copiar e colar, copiar e colar. Você não podia fazer nada diferente, você não podia usar sua criatividade. Isso tudo era ia sendo morto aos poucos até você só copiar e colar e ser um decorador, certo? O problema é que todo ser humano, o que faz a gente ser diferente de outros bichos é justamente essa vontade, esse desejo interno que a gente tem de deixar uma marca, uma pegada quando a gente não estiver mais aqui. Por exemplo, quando você morrer, como que você quer que as pessoas lembrem de você? O seu Isso legado, né, Lu? isso é único do ser humano, é o legado. E aí o que acontece? Começou a ter um conflito muito grande, por isso que a gente tem um dos motivos da gente ter um número muito grande de suicídio hoje em dia, depressão, ansiedade, é que a gente foi estruturado numa sociedade para fazer igual a todo mundo, só que cada pessoa lá dentro tem uma chama acesa que é quem é você de verdade e o que você quer, como você quer ser lembrado quando você não estiver aqui.
E aí, essas duas situações conflitando faz com que a pessoa ela perca vivo. Bom, eu tenho mais um desejo de deixar uma pegada, porque eu não sei quem sou mais eu. Porque eu tô copiando todo mundo. Então, Dredd, oi, tá travando um pouco aqui essa última parte que você falou, esses últimos 15 segundos que você falou, que eu vi que era uma coisa muito tá. importante. Travou tudo aqui, pelo menos eu não ouvi. Pessoal, o problema tá comigo aqui, não tô conseguindo ouvir o Dredd, ou para vocês também aí tá ruim tá travando do Dredd? Foi só o meu Fala aí, aqui. galera. Eu volto, não tem problema. Porque eu vi que você começou a falar um negócio, eu falei, caramba, eu quero escutar o que ele tá falando, que é um negócio importante. E aí, travou bem na hora. Beleza. O Podemos? Estão me coach ouvindo Pedro bem? aí, coach Pedro Galvão, Travou. travou para você também aí? Vocês estão Travou me aí, ouvindo ó. bem agora, galera? Agora foi, ó, agora fluiu, fluiu. Pelo menos para mim tá indo, não tá travando o Dredd, tá legal. Ah lá, nem ouvi, ó, o Fernando falando, ó, o Fernando falou, ó, nem ouvi. Travou, realmente, Já então não está é só o meu normal? não, viu? Beleza. Vamos Hoje lá, tá galera. normal. Qualquer coisa vocês Beleza. escrevem aqui que a gente vai parando aí. Tá ao vivo, é isso aí mesmo. Isso. Então Então, o volta aí que, no que que acontece? você tinha falado. Vou voltar. Quando você começa a ter esse conflito entre tudo que eu aprendi, essa construção social de ser decorador, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, ela vai matando essa chama, esse desejo de deixar o seu legado, porque isso é individual. Você tem o seu legado, eu tenho o meu legado, cada pessoa que está aqui nessa live é individual. Estou aqui. Perfeito. Vamos lá, então você tá falando assim, cada um tem esse legado aí, Dredd. Oi, você está cortando um pouco para mim. Se vai Deixa eu ver agora. se a minha internet aqui, ó. Meu Wi-Fi tá ok, tá funcionando aqui no Wi-Fi. E aí, pessoal, tá travando o dele, o meu, o nosso? Quem que tá travando aqui? Que agora pra mim parece que tá ok, e o seu também tá ok pra mim. Tá, vamos embora então. Vamos lá, então. O que você tinha ouvido? Me fala aí, só para eu seguir. Eu ouvi assim, até a parte que você falou assim, eu tenho o meu legado, você tem o meu legado, cada pessoa aqui tem um legado, Legal, e aí eu dei nessa parte. legal. Cada pessoa ela tem o seu legado, seu desejo individual de deixar suas pegadas na Terra. E isso começa a conflitar com essa estrutura social que a gente vive e viveu. E aí as pessoas, elas, em algum determinado momento, elas perdem o motivo de estar vivos. Porque um dos motivos de fazer você acordar todos os dias é quando você não estiver aqui, é o impacto que você gerou na vida das pessoas, é como as pessoas vão lembrar de você. E quando isso não é mais importante, você perde o motivo de estar vivo. Beleza? Isso é o vazio existencial. Agora, aonde entra o movimento do corpo humano nisso? Se a gente for pensar, o legado é uma expressão, certo? É a expressão de quem você é. E não dá para a gente Uhum. pensar em expressão sem pensar em expressão corporal, que Sem é, a, movimentos. é a primeira maneira de expressão. E aí, se você quiser analisar, é até um exercício, um experimento legal para você fazer e depois me falar o que você achou. Pega um grupo de pessoas, coloca essas pessoas juntos, aí, sem música, sem nada, escolhe uma pessoa aleatória e pede para essa pessoa dançar na roda. Duas. Ou, opção A, ela vai ficar totalmente envergonhada com o julgamento das pessoas e não vai dançar. Opção B, ela não vai saber o que fazer porque ela não tem ninguém para copiar. Isso mostra como a gente perdeu essa capacidade de expressar o que nós sentimos e quem nós somos.
E aí, através do movimento, ó, quando você vai desenhar, você está usando o seu corpo, sua mão para escrever. Quando você está lendo, você está usando o seu cérebro que está dentro do seu corpo para ler. Então, tudo é expressão corporal. E a expressão corporal, você voltar a expressar os movimentos através do seu corpo, é o primeiro contato, é o primeiro resgate a você voltar a expressar quem você é, de fato. Entende? Gostei, gostei. Claro que sim. Eu Então, entendi e gostei demais. você movimentar o seu corpo ajuda o desenvolvimento da expressão individual, que vai ajudar com que você cada vez mais expresse e busque o contato com o seu legado, com, que é a marca que você quer deixar. Perfeito. E assim, até indo assim, fazendo o meu entendimento nessa questão, você vê que muita gente negligencia essa parte da atividade física, do movimento, de afinar esse instrumento fantástico chamado corpo humano. E aí a pessoa ela vai se tornando sedentária, né? O que é sedentarismo? É uma pessoa que não pratica muito exercício físico, não faz muitas atividades físicas. O que acontece com vamos dar um exemplo aqui. O que acontece com um carro, uma Ferrari? Vamos falar, a Ferrari que você falou. O que acontece com uma Ferrari se ela ficar na garagem, parado por anos e anos sem se movimentar? O motor vai começar a enferrujar e com certeza o desempenho que ele teria se você andasse quase que diariamente, se você cuidasse, trocasse óleo e tudo mais, vai ser muito menor do que se você ficar lá parado. Então, no momento que você para de se movimentar, para de cuidar do seu corpo, você está negligenciando a sua história, a sua atuação aqui no planeta Terra. Olha que muito louco isso. Eu consegui entender isso do que você falou, de que no momento que a gente para de se movimentar, negligencia o movimento físico, a gente está negligenciando as nossas ideias, a gente está negligenciando a nossa existência aqui na Terra. Tô conseguindo acompanhar o seu pensamento, Odred? Exato, e assim, o movimento, perfeito, perfeita colocação. E o movimento, ele vai ter, posso falar, ele vai ter a ênfase e a cara que você conseguir dar para ele. Então, dependendo do seu nível de desenvolvimento pessoal, do seu autodesenvolvimento, vai ser a importância e o entendimento que você vai dar para a atividade. Sabe o que é louco? É que isso se aplica para todo mundo, inclusive para os profissionais da área da saúde e da educação física. Se um profissional ele está no nível de físico, um nível mais baixo, é esse tipo de trabalho que ele vai conseguir entregar e nada mais do que isso. Então, todas as pessoas precisam se desenvolver nessas três camadas. Porque o que a gente chama de arte, você já deve ter ouvido falar, qualquer pessoa pode transformar o seu trabalho em arte. E o que é a arte? É justamente você transpor essas três barreiras e conseguir expressar isso para o mundo. Boa. A gente chama Entendi. de arte por quê? Porque a gente consegue se conectar com isso de diversas formas. A música é uma arte porque você pode ouvir, você pode ler e você pode sentir a música. E transmitir também, né? Dividir essa música com as Exato. pessoas. E perceba que, assim, trabalhando com o que você trabalha, como que você pode transformar o que você faz numa arte? E através de todas essas camadas. Então, esse desenvolvimento é importante para todo mundo, para você dar esse significado, para você aplicar isso na sua vida e também para você ajudar outras pessoas a transporem essas barreiras. Isso, muito legal. Olha lá, olha pessoal, vocês estão pegando, eu tô até assim, eu tô meio zonzo, assim, porque eu tô pegando muito código do Dredd, porque assim, turma, arte, a gente associa sempre arte a um negócio muito assim, como fala assim, negócio de atuação, né? Um negócio meio raso, né? Meio raso ali. E às vezes você é um cara, um engenheiro, às vezes você é um cara extremamente lógico, você é analista de sistemas, faz análise de dados. O que a arte tem a ver com isso?
se você faz um negócio com tanta maestria, mas com tanta maestria, que as pessoas vão ficar bobas de olhar você e vai falar assim, uau, caramba, o cara é muito fera nisso. Eu gosto até de falar assim, em relação a essas coisas difíceis, no momento que você pega algo difícil e transforma aquilo fácil, transforma aquilo em fácil entendimento, você acabou de transformar aquilo em arte. As pessoas vão olhar para você e falar, caramba, que bacana, era isso? Exercício físico é isso? Escrever um livro é isso? Pintar é isso? Cantar é isso? Se mexer é isso? Caramba, eu quero também. E aí a pessoa fica feliz em ver a sua arte. E não associe arte a questões assim de artes cênicas, artes plásticas. É arte física, é arte da expressão do eu. Muito legal, muito Exato. bacana mesmo. E se você analisar, trazendo o contexto do engenheiro que você falou, vamos supor que esse engenheiro ele construa casas. Ele pode entender como ele constrói casas e ele pode entender também como ele realiza o sonho de pessoas que querem ter a própria casa e que trabalharam a vida inteira para conseguir comprar a própria casa. Isso vai fazer total diferença dependendo das camadas que cada um se encontra, entendeu? Esse é o nível da arte. É quando você entende e você pega o que você faz e consegue aplicar isso na sua visão de mundo. Nossa, ótimo, perfeito. E assim, e fica muito mais, você fica muito mais humano essa questão, né? Porque você aí, ó, todo mundo que está nos assistindo aqui e que vai nos assistir, independente do seu trabalho, se você é um vendedor de sapatos, o que é mais bonito falar? Ah, eu sou vendedor de sapatos ou eu sou uma pessoa que protege os pés das pessoas, que eleva a autoestima das pessoas por meio de moda de calçados. Entende? Eu sou uma pessoa que ajudo as pessoas a fazerem um gol, a correr, a praticar esportes, porque eu dou calçados para essas pessoas específicos para cada tipo de pessoa. Entende? Vocês não estão entendendo. Você está vivendo Olha um quem chegou sonho. aqui, ó. Aê! Caminho Como o tá papai ótimo. fala no vídeo. Fala, galera. Bom dia, bom Te dia. amo, filho. Dá tchau pro tio. Isso. Joia. Te amo. A minha Legal. filha era mais. No passado, a minha filha era mais sensível, né? Escutava qualquer barulho, assim, ela já acordava. Agora ela tá já tá com 4 anos, a bichinha dorme que nem uma pedra, lindo, lindo, lindo. Tô aqui falando, ela nem dá moral. É Aqui show de todo mundo bola, é acorda muito bom, assim. né? Meu, filho é um negócio muito bom, meu. Porque tem gente que não. Eu não sei como Demais. tem gente que não gosta de uma pecinha dessa. É uma Cara, fonte de amor inesgotável. Diz aí. demais. Mas você tava falando, não é só a maneira com que você fala sobre o que você faz. É como você vive e como. Isso que eu te falo. Eu trabalho como profissional de educação física há 12 anos. Se eu pegar essa trajetória desses 12 anos, eu encaro o que eu faço hoje de uma maneira totalmente diferente que eu encarava lá no começo. E eu percebo essa trajetória nessas camadas, entendeu? Eu, eu ajudava as pessoas a melhorar o condicionamento físico, a saúde e tudo mais, e era isso. Beleza, era isso. Que também é bem nobre, mas foi o que eu te falei, é você desperdiçar potencial, na minha opinião. Você estava na primeira camada, né, o É, Dredd? aí eu comecei a entender melhor os meus clientes e perceber que muita gente usava atividade como válvula de escape. Aí eu comecei a entender que, peraí, se uma pessoa ela tem baixa autoestima, com a atividade física ela pode melhorar a autoestima dela. E aí eu comecei a Sim. dar esse significado para minha atividade. Hoje em dia eu percebo que o movimento do corpo e o estresse que a atividade pode te causar, que é um terreno que a gente consegue controlar o quanto de dor você vai sentir, o quanto de desconforto você vai sentir, ela ajuda a te moldar para você passar por essas situações no seu dia a dia de uma maneira mais fácil, você se torna mais resistente. E isso afeta diretamente como eu vejo o mundo. Boa. Porque na primeira camada, nem todo mundo quer ter um corpo bonito. Beleza. Agora, todo mundo precisa lidar melhor com seus desafios do dia. Então, eu entro numa camada muito maior
E eu percebo essa construção ao longo da minha carreira como profissional de educação física, entendeu? E assim como o passar do tempo, a atividade física teve significados diferentes para mim, tanto como profissional quanto praticante de atividade física, a gente precisa passar por a minha proposta é que as pessoas passem por esse desenvolvimento também. Porque quando você chega nessa terceira camada, cara, você consegue moldar a maneira com que você enxerga o mundo. E a maneira com que você enxerga o mundo é a sua verdade, né? Então você molda a sua verdade e a mágica acontece. E agora que assim, agora é um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Viver na camada física é muito frágil. Qualquer coisa que acontece ali vai te desviar do caminho. Porque querer ter uma barriga trincada, pô, é legal, bacana, mas é muito pequeno. Agora, o que você vai fazer com essa barriga trincada? Vamos falar assim. O que você vai fazer com esse corpo funcional? Você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva, você vai conseguir servir muito mais as pessoas com um corpo funcional, com a barriga tanquinho, com o que for. Então, quando você transcende essa questão física, é bom ter um corpo bonito? Claro que é, mas é muito melhor você achar beleza no que você faz com o seu corpo e não com o que você tem. E aí, meu, putz, não tem quem te segure. É aquela frase do Viktor Frankl mesmo do que você citou aqui, né? Quem tem um porquê encontra um como, entende? Qual é o Exato. seu porquê, então, né? O porquê está nessa camada espiritual. Qual é o seu porquê? Por que você está aqui na Terra, meu caro? Então aí o mental e o físico dão um jeito de se adaptar ao seu espiritual. Show! Nossa, caramba, É, fez muito sentido. eu acho que a mensagem mais simples que eu posso passar é as pessoas entenderem que existe um caminho mais profundo e mais para dentro do que simplesmente atividade física como qualidade de vida e saúde. Isso é importante, mas isso é efeito colateral, sabe? Não é o objetivo principal da atividade física. O movimento existe desde o primórdio da nossa raça e ele existe justamente por vários motivos que talvez a gente ainda não compreenda. Mas o que a gente consegue compreender é que existe muita coisa para dentro que a gente pode desenvolver através do movimento do corpo do que simplesmente qualidade de vida e saúde estética. Que não que isso não seja importante, mas isso, ao meu ver, é o efeito colateral das escolhas que você faz na sua vida. Sim, muito bom. Dredd, meu, foi muito sentido aqui o que a gente falou. Foi muito bom mesmo. Pena que já está acabando aqui o nosso tempo, né? Que a agenda é apertada aqui, já tem que sair para fazer cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de tudo aqui. Então, Dredd, antes de finalizar essa live, fala um pouco como que as pessoas se conectam a você, se de repente você tem algum curso, algum treinamento, ou até chamando as pessoas para ir na sua academia e conhecer. Fala aí um Legal. A minha pouco. academia fica perto do Parque Ibirapuera. Quem quiser vir conhecer está mais do que convidado, tá? É, eu estou iniciando um treinamento que é mais um programa de mentoria que vai durar 8 meses, que é uma aula online por semana para profissionais da área da saúde, mas se aplica a qualquer profissão, porque eu vou construir desde os primórdios da raça humana até os negócios nos dias de hoje. Então, eu vou trazer bastante conteúdo, bastante prática e tudo mais. As inscrições elas encerram agora no final de fevereiro. Então, são poucos dias aí que a gente vai interesse, manda direct, porque as vagas estão no final também. E, cara, no meu Instagram, no meu IGTV, no meu YouTube, tem muito conteúdo sobre tudo isso. Eu produzo muito conteúdo, porque eu acredito que é uma das minhas missões aqui, é ajudar nesse sentido. Então, pesquisem lá, vejam tudo que vocês precisarem, e se precisar de alguma coisa, pode me mandar mensagem, que às vezes eu demoro, mas eu respondo. E pessoal, Beleza? responde mesmo, cara. Responde mesmo. O Dredd, ele é um cara ocupado, um cara aí cheio de coisas para fazer, cheio de responsabilidades, mas é um cara super disponível. Se você pergunta qualquer coisa, ele vai lá e responde, tanto que ele está dando aí 1 hora da vida dele para nós aqui agora, nesse exato momento, né? Mais ou menos isso.
Então, Dredd, quero agradecer demais por você ter aceitado aqui essa live, foi show de bola. Essa questão de espiritual, mental e físico fez muito sentido para mim. Eu espero que tenha feito sentido também para as pessoas que nos assistiu. E, Dredd, avisa aí a sua audiência que eu vou abrir uma inscrição e eu vou deixar essa live salva. Então, quem não conseguiu acordar às 5 horas da manhã e quiser assistir no decorrer do dia, pode falar para a galera aí, vir aqui no meu Instagram para assistir essa live, tá certo? Fechou, Dredd, irmão. muito obrigado. Muito Tamo junto. obrigado. Show de Valeu. bola. Conta comigo sempre também, Dredd. Você Sucesso para você, também. meu caro. Abraço, Tchau. irmão. Valeu. Tchau, tchau.